Meus queridos irmãos e irmãs da doutrina espírita, possa Jesus, o nosso amigo incondicional de todas as horas, nos abençoar e nos guardar em sua paz. É uma alegria estar aqui hoje nesta cidade que nós não conhecíamos, falando de Jesus e das coisas que ele ensinou. Muito se tem falado no mundo de regeneração que está por chegar. É um assunto bem falado hoje em dia. Mas para que chegue o mundo de regeneração, é preciso algumas coisas na intimidade nossa. E uma delas será a acentuação da mediunidade. A mediunidade, as crianças que vão reencarnar para esta fase de regeneração, já virão a maioria delas com o potencial mediúnico, porque trata-se de alguma coisa orgânica. Então é muito fácil nos processos reencarnatórios a espiritualidade implantar lá a parte orgânica que precisa para que aquele espírito deslanche a mediunidade. Para que isso? Porque nós temos que aprender com quem já está à frente. E a mediunidade mais ostensiva nos colocará com mais intimidade com os espíritos, porque vai haver necessidade de mais intimidade com os espíritos para que venha realmente esse nível de regeneração. Isso também implica numa reforma moral, porque nós não sairíamos desse nível de planetas de prova e expiação se nós não fizermos uma reforma moral. Então, precisamos disso. Com o que nós somos até hoje, nós só conseguimos reencarnar em mundos de provas e expiações. Uma vez que a Terra não seja mais considerada do nível de provas e expiações, nem aqui poderíamos reencarnar se nós não fizermos uma reforma, uma revisão completa da nossa visão crística da vida. Porque Jesus, há 2000 anos, veio e ensinou. E nesses 2000 anos, a gente sempre teve contato com a Boa Nova, mas faltou passar do discurso para o curso da prática. Então, a gente ouve falar, está escrito, registrado na Bíblia, nos últimos tempos, os velhos terão sonho, as crianças, jovens profetizarão, todos profetizarão. Significa que a mediunidade vai ser largamente empregada neste movimento de transformação planetária. E ainda um terceiro fator vai precisar acontecer na intimidade das pessoas: educação. O Kardec já colocou fartamente na codificação o valor da educação nas nossas vidas, até na economia de um país. Então, quando realmente as pessoas estiverem educadas à luz da doutrina espírita com Jesus, o mundo vai se transformar. Provavelmente nem vai precisar mais de semáforo, porque as pessoas vão saber a hora certa de passar. Não vai haver mais problemas. Então a gente observa que nada é feito assim ao acaso. E nós vamos hoje então falar desse tema tão importante que é a educação, que a consciência espírita do que seja educação. Primeiro, a gente precisa fazer um recuo na história e chegar naquele tempo em que não havia nem fala humana ainda, o homem primitivo. O homem primitivo, ele vivia uma vida nômade. Ele não existia em conglomerados. Era como se fosse um animal solto na floresta. Acasalava-se como os animais e não tinha aquele sentido de família. Era um selvagem completo. Mas trazia já na intimidade inscrita o reino dos céus. Era preciso desenvolver isto. Os entendidos no estudo da história, das eras, eles dividiram esses diversos períodos que o homem atravessou em horizontes. Então o primeiro horizonte que existiu foi o horizonte primitivo,
em que o homem estava nesta condição que acabamos de falar. Mas este homem primitivo, apesar de não ter ainda fala articulada, ele chegou à conclusão, como muitos animais chegaram, de que se vivesse em grupo seria mais fácil sobreviver, arranjar comida, dormir com mais tranquilidade dentro da caverna, porque um ficaria na porta vigiando. Então o homem primitivo chegou à conclusão que o ideal seria armar ali uma convivência com os seus iguais. Agora, quando se convive, as regras já não são mais as mesmas, precisa entrar ingredientes novos aí nessa convivência. E aí o homem chega no horizonte agrário. Ele descobre que não precisava ficar caçando para manter-se alimentado. Ele podia plantar e ali nascer a comida para ele. Então, esse período agrário já foi um outro avanço. O homem começou a formar os primeiros conglomerados fixos, e dali surgiram as tribos, foram surgindo as sociedades. E os séculos foram passando, e chegou o horizonte civilizado. As tribos passaram a ter conhecimentos intelectuais, religiosos, e as criaturas foram ficando civilizadas. Havia então necessidade de leis e de outros costumes para que aquela convivência, aquela civilização pudesse funcionar. E foram se passando os horizontes, e chegamos no horizonte profético. O Velho Testamento fala deste horizonte, porque o Velho Testamento ele é todo profético, e é realizado no Novo Testamento o novo horizonte, que é o horizonte espiritual. Então a gente observa por esses horizontes em que o homem atravessou as diversas eras, todo um progresso, todo um arcabouço de um planejamento divino. Nada é feito por acaso. Às vezes a gente fica meio desanimado com as notícias aí dos noticiários diários, as revistas. A gente acha que o mundo parece que está cada vez mais caótico, mas não. Nós temos informações que inumeráveis espíritos das mais profundas trevas foram desalojados dos seus redutos para reencarnar. E esses espíritos foram reencarnando aí a partir da década de 40. E eram espíritos que havia muito tempo que não conseguiam reencarnar. Então foram desmobilizadas muitas sociedades no mundo espiritual, e eles vieram todos para a Terra. Por isso que está essa agitação, essa corrupção, essa loucura generalizada. Mas é porque houve uma varredura na ambiência espiritual da Terra, justamente visando esta nova vivência, desse novo ciclo. E o horizonte espiritual, quem inaugurou esse horizonte foi Jesus. No momento em que ele conversava com a samaritana à beira do poço de Jacó, ele estava descobrindo, não só para ela, mas para toda a humanidade, os horizontes espirituais que estão à nossa espera. Então, do homem espiritual ao homem primitivo vai uma longa caminhada, e isto precisou ser criados fatores que ajudassem, auxiliassem nesta caminhada. Então existem os elementos da saúde social. Sem a adoção desses elementos não haverá saúde social, haverá o caos. Então o primeiro elemento é a gratidão. Não sei se vocês conhecem uma experiência de um japonês chamado Masaru Emoto, que ele fez experiências com a água. Submetia a água a uma determinada situação, congelava aquela água, depois examinava o gelo e formava tinha umas formações de cristais. E dependendo do ambiente onde a água estava, desenhavam-se cristais ou não. Num ambiente, por exemplo, que estava uma música do tipo rock pauleira, não se formavam cristais, é como se fosse um queijo suíço, todo furado. Então a gente imagina, se nós somos 80% água, o que será um resultado espiritual de uma noitada de rock pauleira? Nada contra, mas a gente tem que examinar as consequências. A água submetida a uma música de Beethoven criou cristais maravilhosos.
Agora, o cristal mais bonito e mais perfeito foi o cristal com a água tendo sido submetido à vibração da gratidão. Formou-se o cristal mais bonito. Então, a gratidão é algo muito importante na saúde social. E Jesus, ao seu tempo, nos ofereceu um exemplo disso. Dos 10 leprosos que ele curou, só um voltou para agradecer. Os outros 9, se a gente transformar isso numa proporção a nível mundial, nós vamos ver que é uma parcela muito pequena da humanidade que aprendeu a agradecer. E nós temos que agradecer até pelas coisas que nos beneficiaram e nós nem tivemos conhecimento. Temos que agradecer sempre, porque é uma bênção nós estarmos caminhando na senda evolutiva com o investimento espiritual que é feito nisto. Um bêbado caído na rua, nele existe um investimento espiritual muito grande, de centenas de milhares de séculos. Está ali naquela situação agora. Então há necessidade de que a gente procure revisar essa questão e aprender a agradecer. O assessorista que está lá no seu serviço, não custa falar para ele muito obrigado. O motorista que fez uma viagem segura, muito obrigado. Não custa agradecer a um parente, um favor, o tempo todo. Agradecer a Deus pela vida, o dia amanhecendo, mais uma possibilidade de crescimento espiritual que Ele nos oferece. Agradecer pela noite que nós naturalmente fomos visitar seres queridos ou participar de reuniões importantes para a nossa evolução. Então é necessário que haja essa gratidão para que a gente tenha saúde social. Um outro elemento é a disciplina, e o Emmanuel falou isso para o Chico. É interessante a gente verificar que os estudiosos das relações humanas, do ser humano, eles chegam a conclusões que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus já há muito tempo nos ofereceram. Religiosidade, e aqui não estamos falando de religião, porque nós ouvimos a piada que o nosso Felipe contou aqui, que o inferno está cheio de gente que tem religião, mas de ninguém que tinha religiosidade. É o verdadeiro sentimento que nos liga aos mananciais divinos, e isso faz parte. Cidadania é exatamente o que a caridade mais esboça, é o feitio cidadania da criatura, a criatura se importar com o outro, com o próximo, com o que sofre. E finalmente a ética, que é um outro elemento muito importante da saúde social. Com a ética, a pessoa se cobra, não tem ninguém vendo, mas ela não vai fazer o errado porque ela tem uma ética comportamental. E a doutrina de Jesus, ela é todinha doutrina de comportamento. Jesus não fundou religião nenhuma, não fundou centro espírita, não fundou igreja essa ou daquela denominação. Ele veio nos trazer uma doutrina do comportamento. Tudo em Jesus é ensinamento para que a gente possa caminhar sem tropeço. E, sendo verdadeiros cristãos, nós teremos esse conjunto de disciplinas, esses elementos da saúde social, favorecendo a nossa caminhada. Educação e instrução. Existe uma diferença muito grande entre educação e instrução. Às vezes os pais mandam a criança para a escola, para ela, achando que ela vai ser educada na escola. Não, na escola ela vai receber instrução. Eventualmente ela pode receber alguma educação. No momento que ela vê o professor agindo dentro de uma estrutura de ética, ela está ali aprendendo educação. Mas a função da escola é instruir. A função educacional é da família. Então vamos ver a diferença que existe. Educar vem do latim educare, possui a raiz duc, de ductio, que forma a palavra conduto, que conduz. Antes dessa raiz nós temos o preverbo, o prefixo e, que nós podemos entender como lançar para fora, assim como entendemos nas palavras ejetar, emitir, evacuar, etc. Portanto, a correta tradução da palavra educar
é conduzir para fora, extrair de dentro. Instruir vem do latim instruere. A raiz é instruere, significa anexar, empilhar, juntar. Antes da raiz nós temos o preverbo ou prefixo in, que significa dentro, instruir. Portanto, significa literalmente empilhar dentro. É importante estabelecer a nítida diferença entre educar e instruir, para que não se tome um termo pelo outro e não venhamos a negligenciar a educação das criaturas colocadas sob a nossa responsabilidade, pensando que as estamos educando quando as encaminhamos para as escolas a fim de que se instruam. Então essa diferença a gente tem que ter bem nítida. Os professores, a escola, o liceu não vai oferecer educação, vai oferecer instrução. A família é a escola onde a criança vai receber isso. E vai receber isso não só através da palavra articulada dos pais, não. Como que os pais estão agindo, como que os pais estão falando. Por exemplo, se os pais educam a criança a não mentir, porque pegaram a criança falando uma mentira, então eles falam com a criança: olha, meu filho, é muito feio mentir, não se deve mentir, isso não é ético. Daí a pouco toca o telefone, a criança atende: mamãe fulano está chamando. Ah, fala que eu não estou aqui não. Então a criança vai ficar desarticulada. O que eu vou seguir? Eu vou seguir o que ela falou ou o que ela faz? Então é muito importante uma postura ética dos adultos frente às crianças, porque as crianças, embora estejam distraídas com suas brincadeiras, elas estão plugadas. A criança é capaz de ficar plugada em mais de 10 coisas diferentes ao mesmo tempo. É impressionante. Então elas estão aprendendo o tempo todo com os nossos gestos, de paciência ou de impaciência, de tolerância ou de intolerância, e elas vão se espelhar naquilo. Ali vai ser o referencial delas. Então, uma vez bem estabelecida a diferença entre educar e instruir, a gente observa que, segundo Emmanuel, muito coerentemente, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por esta razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. O Raul Teixeira fala com muita razão: espírito não é gente. Porque como que pode ter um raciocínio desse? O Emmanuel sabia a diferença de instruir e de educar para fazer um texto desse aí. E ele sabia colocar a responsabilidade de quem pertence essa ou aquela outra responsabilidade. Então é impressionante. Abro até um parênteses aqui para falar do Emmanuel. Nós não temos a menor condição de avaliar a inteligência do Emmanuel e o tanto que ele entende de Jesus. O Emmanuel é de uma cultura extraordinária, fora de série. E a gente deveria prestar um pouquinho mais de atenção nas coisas que ele ensina. E olha que ele ensinou muita coisa. Só aqueles livros extraordinários, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, cada livro daquele tem 180 capítulos, onde ele ensina com muita profundidade. Então é muito importante que a gente estude com afinco o Emmanuel, da mesma forma que a gente estuda a codificação, para que a gente possa chegar mais perto de entender o sentido das palavras de Jesus e o que aquilo deve fazer em nossas vidas, no campo da prática. Os 4 pilares da educação, a Unesco pediu a um estudioso francês, Jacques Delors, que estabelecesse ali, juntasse a equipe dele, estabelecesse um critério para que a Unesco pudesse segui-la a nível mundial, sobre os pilares sobre os quais deveriam pousar a educação para o 3º milênio, que a Unesco estava interessada em espalhar aquilo pelo mundo, usar aquele modus operandi em todo o mundo. Então Jacques Delors reuniu lá com seus graduados e chegou à conclusão que para esse 3º milênio que está iniciando, a educação teria que ter 4 pilares. O primeiro, aprender a conhecer
nós não podemos ter preguiça de conhecer coisas novas. Porque existe uma certa rebeldia contra o novo. A gente gosta mais ou menos de rotina para não esquentar muito a cabeça. Tem uma conhecida que começou a frequentar um centro espírita. E eu achei muito interessante, porque ela era católica assim de A a Z. Que coisa, né? E frequentou lá uns 4, 5 meses. Daí um tempo eu passo em frente à igreja matriz, quando estava saindo o pessoal da missa, e lá ela saindo da missa, né? Falei, durou pouco a função espírita dela. E fiquei quieto, a gente tem que respeitar, né? Mas um dia eu passei perto dela e o meu obsessor estava muito ativo. Eu falei, vocês sumiu do centro, né? Ah, quero saber disso mais não. Aquilo lá ensina muita coisa diversificada, minha cabeça fica quente, é reencarnação, som de coisa. E lá na missa não, todo domingo a mesma coisa, mesmas músicas. Eu fico assim com a minha cabecinha no lugar. Fazer o quê, né? Tem preguiça de conhecer. Nós não podemos ter preguiça de conhecer. Temos que saber de tudo. Ter esse interesse. Ao contrário desse exemplo, eu tenho um outro exemplo de uma senhora, Dona Zizi, já desencarnou. Ela fazia bolos. Era uma senhora de 86 anos. Tinha uma disposição e o marido dela ajudava a fazer os bolos. Um dia apareceu lá na cidade um pessoal ensinando a fazer flor de plástico, flor de papel, flor para enfeitar as casas. E a Dona Zizi foi lá aprender. Ela gostava de conhecer coisas que ela não sabia. E chegando lá, ela de 86 anos e a aluna mais velha que tinha lá tinha 20 anos. Distou um pouquinho. Ela era velha, mas não era surda. E ela escutou direitinho quando uma falou para a outra assim: o que essa velha que está aí devendo anos para o cemitério está fazendo aqui? A Dona Zizi era espírita, tá, gente? Ela escutou, e como diz o outro, vocês me pegam, eu te pego vocês. E aí fizeram o curso, ela acabou virando a vovó de todo mundo, muito querida de todas, na convivência ali, experiência, né? Muito boa, coração amoroso. E no dia que elas se formaram, fizeram a formatura lá, ela foi a oradora da turma, aí ela pegou a menina. Né? Vocês devem estar pensando, eu tão velhinha assim, vir aqui aprender a fazer flores. Talvez esse conhecimento vai durar tão pouco tempo. Sabe o que é, minhas filhas? É que eu sou espírita. E eu tenho certeza que a reencarnação existe, é um fato. E quando eu reencarnar outra vez, eu já vou nascer sabendo fazer flores. E quando eu tiver a idade de vocês, assim, 20 anos, eu vou estar namorando e não fazendo flores. Namorar é bem melhor do que fazer flores. Aí eu vou fazer flor enquanto eu sou velho, depois quando eu for nova eu vou namorar, sem perder tempo com aula de flor. Mas na verdade, ela gostava de conhecer coisas novas. E aqui eu estou vendo o nosso amigo ali lidando com o computador, e ele tem talvez tanta idade quanto eu. E eu acho muito bacana isso. Uma pessoa que não fica com medo na frente de um computador. Então a gente tem que aprender a conhecer. E afinal de contas, foi o Dr. Jacques Delors, francês, estudioso, que disse que a gente tem que ter esse pique de conhecer coisas novas. Nós somos capazes de fazer coisas que às vezes a gente ignora, não é? Mas não podemos perder a vontade, a gana de conhecer. E uma outra coisa que ele e sua equipe chegaram é aprender a fazer. E tem que aprender a fazer tudo, para fazer direito, não é mesmo? Nós não vamos dar a instalação elétrica da nossa casa para uma pessoa que não entenda de eletricidade. Aprender a fazer. E aí eu fico até um pouquinho admirado, já que aqui só tem espírito, a gente pode lavar roupa suja, né? Mediunidade, reunião mediúnica é a única coisa que existe no mundo que não precisa aprender a fazer para fazer. E eu já comprovei isso. Porque tem tanta gente frequentando a reunião mediúnica que nem sabe que existe o livro dos médiuns. Eu fico, gente, mas para qualquer coisa no mundo tem que aprender a fazer. Por que para vir numa reunião mediúnica não precisa aprender? É claro que uma reunião mediúnica com quem não aprende a fazer, é claro que eles vão ser pasto para as trevas, e fácil, não é? Porque não sabem se defender. Então aprender a fazer. A gente tem que ter esse cuidado, esse capricho. E é isso que o Jacques Delors ensinou que seria
para o terceiro milênio. E aprender a conviver. Olha que coisa importante que ele chegou à conclusão. Porque a população está cada vez aumentando mais. Então, se não houver um aprendizado de como conviver, as famílias vão ser impossíveis de acontecer. A área de trabalho nossa, a nossa convivência social. Então, é preciso, para o terceiro milênio, aprender a conviver com as pessoas. E, finalmente, ele falou, aprender a ser. Então, são esses os 4 pilares que vão direcionar a educação mundial pela Unesco ao terceiro milênio. Veja só, mas nós temos uma confreira espírita chamada Sandra Borba. Não sei se ela já veio por aqui. Sandra Borba é um espetáculo de compreensão da doutrina espírita. E ela nos entrega a doutrina espírita como se estivesse entregando uma receita de bolo, assim, uma maior facilidade, fácil de entender. A Sandra Borba, quando leu esse texto do Jacques Delors, ela falou, bom, onde que eu já vi isso? Para o terceiro milênio? Aí ela chegou à conclusão que já tinha alguém que chegou a essas conclusões aqui para o primeiro milênio. E aí ela foi fazendo. Aprender a conhecer. Essa pessoa falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aprender a fazer. Faze isto e viverás. Depois de ensinar a lição do bom samaritano para o doutor. Aprender a conviver. Fazer aos outros o que quereis que os outros vos façam. Olha só que regra que é essa de convivência. Aprender a ser. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. E isso quem ensinou? Ensinou para o primeiro milênio. A humanidade tem 2000 anos de atraso com relação a Jesus. Porque agora é que o Jacques Delors veio com essa novidade. E quem realmente é cristão já tem 2000 anos de prática desse programa da Unesco. Porque nós aprendemos. E às vezes a gente fica achando que é muito difícil aprender as coisas, ser perfeito como perfeito é o Pai, que talvez Jesus tivesse nos dado um dever de casa impossível de ser realizado, mas não. É muito fácil ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Não quer dizer que nós vamos ter a perfeição de Deus, porque como pode o relativo ser igual ao absoluto? Mas todas as vezes que nós estivermos atendendo àquilo que o Kardec ensinou, o verdadeiro espírito é aquele que luta contra as suas inclinações más perseverantemente, é aquele que faz a sua reforma moral. Então, se eu já estou melhorando, se eu já estou fazendo esse esforço de melhora, embora eu ainda traga limitações, mas eu já estou no caminho da perfeição, como perfeito é o Pai Celestial. Se eu estou fazendo aos outros só o que eu gostaria que os outros fizessem comigo, se eu estou sabendo conviver, se eu estou conhecendo a verdade, então eu já estou no caminho dessa perfeição, já estou considerado dentro do perfil. É factível, é possível fazer isso. E a educação vai ser muito importante nesse esquema todo, porque a educação vai dar a moldura para que a gente possa fazer isso. E aqui a gente tem o pensamento de Rousseau, Piaget, Comênios, a respeito da questão educacional. A gente não vai passar isso tudo, porque o tempo não dá, que isso aqui seria mais para um seminário. Mas a gente pode destacar algumas coisas importantes do que, por exemplo, Rousseau falou. Ele diz que não põe verdades na cabeça da criança, senão para garanti-la contra os erros que ela aprenderia em seu lugar. Então, durante milênios, nós aprendemos coisas erradas. Hoje veio a doutrina espírita nos ensinar as coisas certas e a verdade, e às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade para aceitar. Por quê? Não existe espaço de manobra para a verdade em nossa intimidade intelectual, porque nós enchemos a nossa intimidade com mentiras, com coisas que não condizem com a verdade. Daí a nossa dificuldade. São os atavismos, as heranças que nós trazemos conosco mesmo. Por isso que é necessário toda uma reformulação. E o Jean Piaget fala que o direito à educação intelectual e moral implica algo mais que um direito a adquirir conhecimentos ou escutar. É algo mais que uma obrigação a cumprir.
trata-se de um direito de forjar determinados instrumentos espirituais mais preciosos que quaisquer outros. Olha só como que a doutrina espírita entra aqui nesse perfil que o Jean Piaget está nos dizendo. Trata-se de um direito de forjar determinados instrumentos espirituais mais preciosos que quaisquer outros. E como a doutrina espírita é uma doutrina de comportamento, ela está trabalhando em quê? No nosso processo educacional. Mas a gente tem que trazer para o campo do curso o discurso. Nós não podemos deixar apenas que penetre em nosso cérebro, em nosso intelectual, a mensagem de Jesus. Ela precisa receber a nutrição do sentimento. E aí sair através das mãos nas leiras da caridade. Trabalho. Assim, nós estaremos educados segundo a doutrina espírita cristã. Cidadãos do mundo, cidadãos éticos, cidadãos da verdade. Herculano Pires, para fazer uma ponte entre os grandes educadores e a doutrina espírita. Olha o que o Herculano Pires fala aqui. A educação não é um ato de imposição, de violação de consciência, mas um ato de doação. O educador oferece ao educando os elementos que ele necessita para integrar-se no meio cultural e poder experimentar por si mesmo os valores vigentes, rejeitando-os ou reformulando-os mais tarde quando amadurecer. Herculano Pires. E lá na questão 685A do Livro dos Espíritos, olha a importância que o Kardec e os Espíritos mostram com relação à educação. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. A que incute hábitos, portanto, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, o nosso modo de nos apresentarmos para a vida, para as pessoas, está falando do que vai na intimidade da nossa alma. Então, nós falamos através de gestos, através de palavras também. E os hábitos que nós adquirimos estão falando se nós aprendemos a nos educar ou a nos deseducar. E o Rabindranath Tagore, que a gente pensa que é só poeta, mas é de uma inteligência rara, porque ele sabe direitinho o que é educação. Olha o que ele falou. A educação verdadeira não vem de fontes exteriores, inculcada por bomba de pressão, até se empaturrar o educando. Ao contrário, ela ajuda a trazer à superfície a infinita reserva de sabedoria interior. Olha só, como é que esse homem, poeta, então a gente vê que espírito superior, ele é superior porque ele sabe muita coisa mesmo, sabe tudo. Nós vimos logo no início a diferença entre educar, não é? Educação. E aqui a gente estabelece direitinho que ele sabe que o que vai por bomba de pressão até empaturrar o educando é o que está sendo instruído. É a instrução, está empilhando dentro. Mas a verdadeira educação ajuda a trazer à superfície a infinita reserva da sabedoria interior. É por isso que o filósofo grego falava: aprender é recordar. Porque a gente já sabe de tudo. Nós já temos o conhecimento de tudo. Quando nós aprendemos, fica patrimônio para sempre. Então, continuam os espíritos. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Olha só, já está estabelecendo ali uma nítida diferença entre instrução e educação. Porque ele disse que muito mais pela instrução que se transformará a humanidade do que pela educação. O homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Além da satisfação que proporciona a sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais,
que são as consequências inevitáveis de suas imperfeições. Ele terá calma, porque as vicissitudes de leve o roçarão. Gozará de saúde, porque não estragará o seu corpo com os excessos. Educação. Educação. Se a gente vai hoje numa nutricionista, o que ela vai nos fazer? Passar por um processo de educação alimentar. Porque se nós formos deseducados alimentarmente, o que vai acontecer? A gente sabe perfeitamente. Deus não vai registrar nenhum pecado nosso lá. Mas aí nós vamos crescer sim, mas para os lados, né? Então, para que a gente goste de saúde, nós temos que começar a rever essa questão da educação em tudo na nossa vida. Olha o que o Kardec fala aqui em Obras Póstumas. Obras Póstumas é um livro pouquíssimo lido pelos espíritas, mas eu acho que ele merece o mesmo destaque da codificação, porque é extraordinário. Foi tudo escrito pela própria mão do Kardec, e até um bilhetinho escrito pelo Kardec a gente tem que saber, porque tem valor. Olha o que ele diz: esta pessoa será rica, porque é rico todo aquele que sabe contentar-se com o necessário. Terá a paz do espírito, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo. Não será atormentado pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. Olha só quanta coisa boa que a educação traz para a pessoa. Vai ser indulgente para com as imperfeições alheias. Olha só, vocês sabiam que a educação fazia isso? E a indulgência para com as imperfeições alheias é um dos elementos da caridade, sem a qual não há salvação possível. Então a gente observa como que está bem trançado o ensinamento dos espíritos. Então, sendo indulgente para as imperfeições alheias, menos sofrimento lhe causarão elas, que antes lhe inspirarão piedade e não cólera, evitando tudo que possa prejudicar o seu próximo, por palavras e por atos, procurando ao contrário fazer tudo que possa ser útil e agradável aos outros. Ninguém sofrerá com o seu contato. Vai ser uma pessoa boa de se conviver com ela, uma pessoa educada, e isso vai se mostrar o tempo todo na nossa vida. Pestalozzi, falando de educação, não poderíamos deixar de mencionar o Pestalozzi. As vantagens da educação familiar devem ser reproduzidas pela educação pública, e esta só tem valor para a humanidade se imitar a primeira. Então, o Pestalozzi está dizendo aqui que a escola deveria ser copartícipe nessa questão educacional. E ela pode ser, na medida em que os professores se pautam por uma ética, ensinando às crianças o tempo todo com os próprios gestos. Aos meus olhos, diz Pestalozzi, ensino escolar que não abranja todo o espírito como exige a educação do homem e que não seja construído sobre a totalidade viva das relações familiares, conduz apenas a um método artificial de encolhimento da nossa espécie. Essa aí é a opinião do Pestalozzi. E o Comênios, que a gente vai passar batido, mas temos aqui uma outra frase do Kardec: é pela educação mais que pela instrução que se transformará a humanidade. Kardec, falando lá em Obras Póstumas, se é pela educação muito mais do que pela instrução que se transformará a humanidade, então a gente está autorizado a pensar: sem educação não temos mundo de regeneração. Se não tivermos educação, e vamos ser avaliados assim no mundo espiritual, nós não podemos compor a população de um mundo de regeneração. É simples assim. Porque quando um obsessor tiver acesso ao mundo de regeneração, ele vai passar um scanner no perispírito de todo mundo que está ali procurando as mazelas. Se encontrar, vai atacar. Então, uma pessoa deseducada não tem condição de participar de um mundo de regeneração. E a gente vai vendo então como os espíritos vão nos influenciando. Olha só o investimento do Brasil na educação: 4,5% do PIB. Nos outros países, 6,7% do PIB. É muita diferença. A taxa de repetência no Brasil é de 24%. É a pior da América Latina, nossos irmãos da América Latina. Pensa bem.
É sério. E agora, para espairecer um pouquinho, a Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa. Longa demais para nós, mas sei, nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Olha aí. Como que nós vamos tocar o coração das pessoas com deseducação? Vamos tocar como se fosse uma faca ferinte. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que reconforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. É isso. Isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira. E aqui nós teríamos vários conceitos doutrinários para provar que os espíritos de Allan Kardec não descuidaram de nos mostrar a importância da educação. Vamos ver, por exemplo, aquela questão 796. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Daí o Espírito dizer: abrem-se escolas, fecham-se presídios. As leis humanas, elas estão corrigindo o mal depois de feito. E a educação corrige o homem antes de fazer o mal, para que ele não faça o mal. Olha só, mais outra quantidade de conceitos doutrinários, na questão 889 do Livro dos Espíritos. Então a gente observa que a educação é uma das coisas nucleares da doutrina espírita, porque os espíritos sabiam que a gente ia precisar disso para passar para a nova fase. Se uma boa educação moral tivesse ensinado os homens a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhora do vosso planeta. Olha só. Está lá no Livro dos Espíritos, registrado com todas as letras. Em outras palavras, eles estão dizendo o quê? Eduquem-se, senão vamos perder o bonde da história. Então a gente vê que a educação não é aquilo para a gente ter, para mostrar para os outros que a gente é bonzinho, que a gente é elegante. Não, é uma coisa que a gente precisa como passaporte para a próxima fase da Terra. Sem isso nada feito. E lá na Seara dos Médiuns, o Emmanuel vai dizer: a doutrina espírita, na essência, é a universidade de redenção, e cada um de seus profitentes ou alunos, por força da obrigação, no burilamento interior, é obrigado a educar-se para educar. É por isso que, se lhe esposaste as tarefas, seja este ou aquele o setor das tuas atividades, estarás cada dia ensinando o caminho da elevação na cadeira do exemplo. E é por isso que o Emmanuel fala que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E a Joana de Anjos, agora há pouco, em Convites da Vida, vem nos dizer: Jesus, o educador por excelência, deu-nos precioso legado vivo da sua vida, que é a sublime lição de como ensinar sempre e incessantemente, produzindo saúde, harmonia e esperança em volta dos passos. É sério isso que a Joana de Anjos falou. Ensinar sempre e incessantemente, produzindo saúde. Não sei se vocês já viram um filmezinho da internet. Se eu tivesse lembrado, até mandava ter colocado aqui. É um filmezinho grego, pequenininho, 3 minutos, onde um senhor idoso está sentado num banco do jardim da casa deles com um filho, um jovem assim dos seus 30 e poucos anos, e pousa um passarinho. E o pai pergunta: o que é aquilo? Aí o moço estava lendo o jornal, parou: é um passarinho, papai. E o passarinho voa: o que é aquilo? Passarinho, papai, já falei, é um passarinho. E outra vez o velho pergunta: o que é aquilo? Já falei que é um passarinho. E aí estrambela em cima do velho.
O velho só faz assim com ele, levanta. Onde é que você vai? Olha a educação. Foi dentro de casa, pegou um caderno, abriu, mandou o filho ler, em voz alta, aqui nessa página. Era um diário. Quando aquele moço mal educado tinha 3 aninhos, estavam ali naquele mesmo jardim, e apareceu um passarinho. E o menino perguntou para o pai, 21 vezes, o que é isso? E durante 21 vezes eu te abraçava, te beijava, falava, é um passarinho, meu amor. O moço só teve força para abraçar e beijar o pai. Se ele tivesse educação, ele ficava livre daquele remorso. Remorso é um abutre. É um abutre da alma. A dor do remorso é terrível. Então, meus queridos irmãos, vamos dar mais seriedade ao conhecimento, adoção e prática da educação em nossas vidas. Não vamos descuidar disso não, porque a nossa próxima etapa na nossa evolução é um planeta de regeneração nos abrir o seu seio. E os espíritos já falam, Santo Agostinho já fala isso. Vocês já podem pedir para na próxima reencarnação reencarnarem num planeta de regeneração, desde que a gente aprenda o que o Livro dos Espíritos ensinou, desde que a gente aprenda o que o Kardec ensinou, o que Jesus ensinou para o 1º milênio, e os nossos inteligentes de hoje estão achando que é para o 3º milênio. Então Jesus já está anos-luz na frente disso aí. E nós temos esse manancial nas nossas mãos, essa maravilha que é a doutrina espírita, clareando a noite da nossa existência, para que a gente caminhe sem tropeços, nascendo evolutivo, com mais proveito, com mais rapidez, com mais dignidade, com mais ênfase, levando junto nas nossas órbitas os nossos amores. Evidentemente que a gente, olhando o mundo deseducado de hoje, nós não podemos, por exemplo, daqui onde estamos, erradicar a guerra no Oriente Médio, mudar a cabeça do homem-bomba, que pela educação vai ser mudada. Mas nós podemos acabar com as pequenas guerrinhas domésticas, negligências domésticas, saber olhar o ente querido no olho, saber perceber quando ele quer ficar quietinho no canto dele. Isso nós podemos fazer. São as pequenas guerras que acabam nas grandes catástrofes. Se nós não pudermos ser um dossel de astros para iluminar a noite da terra, nós podemos pedir para ser um vagalume, um pirilampo singelo, que aquela luzinha bruxuleante vá proteger os passos claudicantes daquele que caminha e cai perto de nós. Se nós não pudermos ser a chuva generosa que vai cair e trazer tranquilidade e harmonia à terra, pensamos para ser um copo de água fria para mitigar a sede daquele próximo mais próximo que está perto de nós. E se nós não pudermos ser a montanha altaneira e lá do alto proteger a terra inteira, pensamos nesses tempos de provas e expiações para ser a pedra do chão, para diminuir o lodaçal, para tornar mais firme o terreno, para que assim os nossos irmãos de humanidade possam ter segurança para ali passar. E as casas espíritas estão aí nos oferecendo postos de trabalho para argamassar essa estrada da evolução, para todos aqueles que penetram suas portas, perdidos em suas dores. Se nós não pudermos ser uma escadaria imensa para levar toda a humanidade para as casas felizes do Pai, pensamos para ser o primeiro degrau que vai dar o primeiro impulso para que então os nossos irmãos encontrem o seu fanal. Se nós não pudermos ser um jardim florido para trazer perfume colorido à terra, pensamos para ser uma rosa solitária, encravada na frincha da rocha, para quando o viajor ali vier buscando segurança, paz e tranquilidade, enquanto também alegria, ufania, beleza,
perfume. Se nós não pudermos ser um trigal maduro para erradicar a fome do mundo, peçamos para ser um grão de trigo amassado nas mãos da fertilidade, do amor, da educação, e uma vez plantado no chão, produza 1 milhão, colocando na mesa o pão. Se nós, reconhecendo a nossa pequenez, não pudermos nada disso, peçamos para ser a árvore plantada à beira do caminho, onde vêm os pássaros, fazem seus ninhos, e o viajor da eternidade, quando ali passar, possa encontrar uma sombra benfazeja, para que bem possa estar na sua caminhada, e olhando os galhos plenos de frutos sazonados, possa se alimentar e se fortalecer. E quando este homem for embora, nós possamos gritar e dizer: olá, meu amigo. E ele vai nos responder: quem sois vós? E podemos responder: sou teu amigo. Dá-me tua mão, quero seguir contigo para o reino da eterna luz. Muita paz pela atenção e muito obrigado.